Oi! Deu Deu certo! certo! Ainda Tudo vou bem, botar Silvia? tudo, vou só ajustar aqui pra ficar legal. Acho que Tá o meu não dá. bom. Ah, dá, zoom. E aí, Seja muito Mar? bem-vinda! Ai, que delícia, gente. Nossa, adorei isso aqui. É um prazer incrível estar aqui contigo. Estou Não muito é? feliz. Reencontrar, É, trocar as né? ideias. Não tão pessoalmente agora, mas aqui bem pertinho. Ah, muito Então, perto, bem logo ali. né? Aqui do lado, né? Então, Sim. gente, para quem não sabe, vou introduzir a Silvia aqui. A Silvia é maravilhosa, uma diretora que eu conheci na convenção que a gente teve agora recentemente, e lá em São Paulo, e a Silvia é de Marília, né, Silvia? Isso. Na Na verdade, verdade, eu sou de Minas, né? Eu tô isso. morando em Marília há 2 anos. Então olha só que coisa Mineira. incrível. E eu trouxe a história da Silvia hoje, porque assim, a gente se identificou muito, né, Silvia? Foi incrível. Bastante. A gente se conheceu no banheiro do hotel, Não. maquiando, se preparando para a convenção na chegada, né? E nos Sim. identificamos muito. Então, acho que cada vez mais a gente tem que trazer histórias ricas aí para contar, né? E a ideia é compartilhar um pouco das nossas histórias e junto depois tu contar como tu faz incrível coisas com o teu tempo, né? Porque tu faz muita coisa com o teu tempo. E acho que isso dá para somar muito, né? Não, com certeza. Eu acho que quando a gente enxerga que é possível, fica mais fácil. Sim, isso aí, exatamente isso aí. E a gente às vezes tem muitos medos, né? E depois a gente vai Uhum. enfrentando, enfim. Então, assim, queria que tu contasse um pouquinho, né? O pessoal da minha, aqui do meu Instagram já me conhece, mas talvez temos pessoas que não conhecem a minha história. Então, assim, introduzindo também a minha história, né? Eu sou Marielle Schaefer, para quem não me conhece. E eu tô na empresa há 4 anos, agora em agosto fiz 4 anos de empresa. E entrei nesse negócio assim para ter uma renda extra. Estava num momento muito difícil. Eu também sou uma pessoa que posso falar de tempo. Eu trabalhava em 2 empresas na época e fazia 7 cadeiras na faculdade, então tinha uma vida bem corrida e eu precisava de uma renda. E não consegui me visualizar fazendo um negócio Mary Kay, porque eu trabalhava com oficinas, trabalhava no meio muito masculino, então eu não usava nada de maquiagem, eu não tinha assim uma questão de cuidar de mim, sabe? Autoestima não tinha também, eu acho. A minha autoestima sempre foi meu salto, né? Minha vaidade. E daí eu não usava muito salto também, então tava num momento bem down, assim. E quando uma amiga minha me ofereceu Mary Kay, eu falei pra ela, tá louca? E eu não uso batom, sabe? Não uso nada, vou fazer um negócio de beleza, de cosméticos, não sou capaz, né? Me senti incapaz. E aí ela me convidou porque ela viu que eu tava trabalhando muito, né? Porque eu tava precisando de renda. E me convidou para fazer o negócio. E aí, quem conseguiu me visualizar no negócio foi meu marido, né? Então, sou Olha que muito grata. bacana. Sou muito grata ao Alan, que ele falou assim: não, tem que fazer esse negócio, porque ela me apresentou a carreira executiva, porque eu também achava que eu não era capaz de vender, né? Então, ela me falou que tinha uma carreira maravilhosa, que eu poderia trabalhar com a carreira executiva e trazer pessoas para o negócio. E aí eu falei: nossa, não, isso não é para mim. E aí o Alan falando, não, é sim, amor, tu vai ver, tu vai conseguir e tal. Enfim, graças ao Alan eu tô aqui hoje. Olha que legal. Eu E aí eu tenho. queria que tu contasse um pouquinho como foi a tua história, como tu entrou no negócio. Só vou fechar a porta aqui, só um minutinho. Tá bom. É porque eu tenho umas crianças perdidas aqui, uns gatinhos, e eles entraram aqui e deixaram a porta aberta. Bom, vamos lá. Primeiramente, né, meu nome é Silvia Brum, eu sou mineira, mas moro em São Paulo há 2 anos, né, como eu falei. E como o Mary Kay entrou na minha vida? Gente, foi por uma forma tão simples que o Mary Kay entrou na minha vida que eu acho que a partir de hoje todo mundo não vai sair sem base mais de casa. Foi assim, eu simplesmente, lá em 2012, eu tenho 7 anos de empresa, completei 7 anos agora em julho. Lá em 2000, 7 anos mesmo, né? Isso, com 2012, a gente tá até perdendo conta já. É, eu tive contato com uma prima minha que eu já não via há algum tempo e eu vi que ela chegou na minha casa com aquela pele maravilhosa. Eu falei assim, para tudo, o que que você fez? Ela, eu conheci uma base importada
agitada. Assim, eu preciso. Ela assim, não, amanhã vai ter uma aula de automaquiagem. Você quer participar? Sim, claro. No dia seguinte, fui com ela nessa aula de maquiagem. E o que que era a aula de maquiagem? Nada mais do que um workshop de maquiagem no Mary Kay. Tinha o diretor Itamareg, que é o meu diretor, meu amor. Querido, querido. Ele tinha convidado uma maquiadora para poder dar aula de como se maquiar e apresentação dos produtos. E aquilo ali eu fui me encantando. Gente, eu não conhecia, mas eu fico pensando que muito que eu vivia, né? E eu morava em Belo Horizonte naquela época, que é considerada a capital das diretoras nacionais. Olha só para você ver o potencial. Se numa cidade dessa eu não conhecia, imagina uma cidade pequena que muita gente não conhece. Então, Sim. me apaixonei assim ele perguntei, fui para comprar a base. Eu falei assim, eu quero comprar a base. Ele virou para mim assim, e se você se cadastrar? Aí eu falei assim, então assim, você vai poder comprar com desconto. Eu falei assim, olha, gostei. Aí ele disse assim, e que mais? Assim, você pode comprar o que você quiser com desconto. Assim, vou cadastrar e vou renovar toda a minha maquiagem. E foi assim, eu entrei para consumo. Minha paixão foi por ter encontrado uma base que atendia a minha expectativa. Porém, eu fiz o pedido e fiz pedido de 40%, porque eu renovei todo o meu mostruário de maquiagem. Mostruário não, Sim, né? Toda a minha sim. maquiagem. Toda a tua maquiagem de uso. Tudo. Aí o cuidado com a pele, foi tudo. Eu me encantei. E assim, a gente sabe, com pedido de 40% dá para fazer muita coisa, mas ainda fica faltando coisa, não fica? Sim, Então sempre. acabou sempre. Aí acabou que eu fiz o primeiro pedido e comecei a usar feliz da vida. Nossa, só saía maquiada. Aí as pessoas começaram a me perguntar: Nossa, o que que você está fazendo? Então a mesma pergunta que eu fiz para minha prima, as pessoas faziam para mim. O que que aconteceu? Comecei a vender minha ponta entrega, que era meu estoque pessoal. Aí Sim. comecei a vender aqui, comecei a vender ali. Aí de repente acabou o meu estoque. Aí eu falei assim, gente. Aí eu não anotava a vendinha, tá? Aí eu fui lá e fiz outro pedido, acho que com 2 meses eu fiz mais um pedido de 40%. E eu comecei a anotar, usar o talão de pedido, enfim. E por fim, o que que eu observei em 6 meses? Que no final de 6 meses eu estava pagando o meu aluguel com vendinhas, sabe? Olha, Vendinhas. Nessa sim, época, nessa época eu já trabalhava. Ah, gente, desculpa. Eu sou farmacêutica também. sim, essa parte é importante. Muito importante. Quando eu conheci a Mary Kay, eu já tinha 2 anos de formada. Eu trabalhava em drogaria 8 horas por dia e estudava para concurso à noite. Ou seja, eu só tinha intervalinhos. Então, as pessoas que eu convivia, que eu vendia essas coisinhas. E comecei a mostrar revistinha. Então, E olha só, deixa eu fazer um parênteses bem sim, importante nesse momento. Muita gente acha que não pode fazer Mary Kay porque tá trabalhando em outra área, ou enfim, e acha que não vai dar, né? Eu comecei trabalhando em oficinas automotivas e assessoria de imprensa. E junto eu acabava, como eu não sabia vender, eu fiquei desesperada e a gente usou a técnica da sacolinha 48 horas e a técnica dos maravilhosa. perfumes, né? E aí eu deixava, eu visitava franquias, eu trabalhava com performance de franquias, e eu visitava franquias e já levava as fragrâncias junto, borrifava o pessoal, então, ó, me dá uma opinião, e aí já vendia assim, né? Porque na verdade eu também não queria vender, mas me empolguei, fiz um super pedido. E eu falei, gente, e agora eu preciso vender, né? E aí, como eu não tinha tempo mesmo, assim, eu não conseguia nem respirar direito. E acho até que o Alan, a ideia dele foi pensar, tipo, será que ela consegue ficar um pouco mais em casa comigo, né? Só que até deu uma piorada no início, né? Porque eu acabava, na verdade, eu ia usando os meus contatos, né? Mas assim, eu levei, acho que a minha iniciadora fez uma aula comigo, depois eu levei uns 6 meses para fazer uma aula, eu dar uma aula. Então, assim, a minha história foi mais. Eu não desenvolvi Mary Kay também no início, desenvolvi muito vendendo com o que eu tinha à mão, as pessoas experimentando. Então, assim, às vezes a pessoa acha que não dá para fazer Mary Kay, né? Porque não, que precisa de tempo para isso, enfim. E muitas vezes, quem já tem uma rotina, eu sempre falo, quem não tem tempo são as melhores pessoas. São Por, as por, melhores consultoras.
porque eu realmente estou vendo aqui alguém, Vencato Ferreira, tá falando que tá travando. Perguntou se vai ficar gravado. A gente vai tentar deixar gravado, tá? Mas pelo menos por 24 horas a gente vai deixar. Isso. Então, assim, as pessoas às vezes... Eu costumo dizer que quem não tem tempo são as melhores pessoas, né, Silvia? Porque a gente dá um jeito, a gente utiliza já nosso relacionamento para demonstrar, para pegar opinião. Então, assim, é muito bom, né? Uma ótima opção para fazer uma Tem renda. aquela frase bem famosa, né? Se falta de tempo fosse motivo, todos os desocupados teriam sucesso, correto? Então, assim, Exatamente. você pode observar que as pessoas de sucesso hoje, elas acordam cedo. Eu vou falar 5 horas da manhã, porque eu acho que não é todo mundo que adequa essa prática, né? Mas Sim. a maioria percebeu que eu sou igual, acordo com as galinhas. Então, assim, é por hábito. Isso aí são instalação de hábitos, né? Oi, Mari, é Nath. Mari, a Nath Reis é uma amiga minha de coração. É ver aqui a Ai, que gracinha. bom. Bem-vinda, Oh, Nath. então, aí, então qualquer rotina que você for instalar para poder melhorar o seu tempo é possível. Então, voltando lá, com 6 meses eu percebi que eu comecei a anotar, eu percebi que eu ganhava um dinheirinho que dava para pagar o meu aluguel. Eu morava em República, dividia apartamento e eu percebi assim, nossa, tá dando para pagar o aluguel. Assim, então é legal. Eu peguei e comecei a frequentar reunião de unidade. Foi um diferencial muito grande para poder entender o que era a Mary Kay, né? A reunião de unidade ela é muito importante. Eu sei que muita gente não consegue frequentar, mas sempre tenha contato, né, com sua iniciadora, com sua diretora. E eu comecei a frequentar quando ia, quando dava. Eu chegava na reunião de unidade, era perto da minha casa, mas onde que eu trabalhava era longe. Eu ia no tropé, assim, toda de branco, descabelado, sem um batom na boca, de rabo de cavalo. Eu chegava assim, eu conseguia chegar no horário. No horário eu conseguia chegar, a maioria das vezes. Muito raro atrasar. E chegava naquele tropé, mas eu ia. Eu falava com o Itamar, Olha, assim, olha, eu vou de qualquer jeito, mas eu não vou na imagem, não. só um pouquinho, peraí, Cípia, que a gente tem que dar oi pra Ana, que é a nossa parceira do Oi, café, que acabou Ana! de entrar. Ana, te conta tudo, bem-vinda. E antes de continuar também, quem tá aí nos assistindo, clica no aviãozinho aqui embaixo e compartilha, manda pro seu stories ou manda para uma amiga que acha que pode ser útil, que pode ser importante, pelo que tu já ouviu até agora, que a gente quer ajudar muitas pessoas hoje. Isso Então, mesmo. continua aí, Silvia. E aí tu chegava toda Então, aí descabelada. chegava descabelo. Gente, imagem era zero. Assim, eu vendia quando eu tava com a imagem legal. Imagem sem imagem, você não vende. Não tem jeito. A gente até conversou sobre isso, né, Mari, lá no banheiro. Sim. De vez em quando eu pôr do mesmo jeito. Hoje, hoje eu trabalho em hospital. Tem dias que não dá tempo, gente, sério. É uma correria. Eu falo que eu vou tomar vergonha na cara que vai ser 100%, mas assim, é, uns 20% ainda tá pendente. De vez em quando chega assim, por exemplo, hoje no hospital, hoje eu tava maquiada, bonitinha, né? Mas tem dias que não dá tempo, tem dias que eu saio do tupé de casa e vou pro hospital e vai do jeito que tá. Não dá tempo nem de passar um nada lá, porque o hospital também é frenético. E o dia que eu vou maquiada, eu sempre emendo ou o batom que eu tô usando, ou o delineador que eu tô usando, que eu sempre vou de delineador, ou a máscara de cílios. São os 3 produtos que eu mais vendo quando eu tô maquiada no trabalho. Então, fica a dica aí, tá? Anda maquiada, vai pra padaria, pra farmácia, pra academia, produto se vende sozinho. Mas voltando lá. Fui para as reuniões, daquele jeito que dava, aí o Itamar foi me mostrando e tal, e tal, e tal. O que aconteceu? Eu comecei a sentir a seguinte situação, assim, poxa, o meu diretor, ele é concursado no INSS, trabalha 6 horas por dia, dedica a Mary Kay e tem um ótimo resultado. Eu quero isso para mim.
Eu pensei assim, aí eu comecei a pensar, mas como eu vou fazer isso trabalhando 8 horas por dia e estudando mais 4 à noite, que eu estudava para concurso. Aí eu pensei, vou fazer no final de semana. E comecei a tentar marcar pelo menos uma sessão por sábado. Eu não tinha pensado no domingo ainda. E foi assim. E com isso foi aumentando as minhas vendas. Eu lembro que quando eu era consultora, assim, eu vendi 45 bases no mês de promoção. Gente, eu fiquei Olha, maluca. Eu fiquei maluca. Foi quando eu falei assim, é agora. Só que, como todo mundo, a gente tem imprevistos. Eu tive alguns problemas pessoais. Pô, acabou, desabou. Gente, passei 3 meses sem fazer nada. 3 nada, acho que até mais. Aí voltei aos pouquinhos, voltando a vender como consultora, mas pouca sessão. E eu vendia pouco, era só o aluguel. Tipo assim, eu tinha o dinheiro do aluguel, mas era pouco. Não... E aí já não estava querendo pensar assim, gente, será que eu vou ficar a vida inteira trabalhando no dia que eu trabalho, nessa loucura toda? Tá. mas Eu isso pe... também é legal, Silvia, da gente pontuar. Porque olha Uhum, só, hoje, vamos pensar assim, às vezes tem consultora que vai entrar só para pagar o aluguel, ou só para ter sim. ali R$ 500 a mais no mês, ou R$ 300 a mais no mês. E tudo bem, a gente respeita, porque Mary Kay é para todos e da forma com que a pessoa quer fazer. Mas a Então, chave vira para todo mundo. Eu te sim, digo isso que vira. exatamente. Eu Sim, tu fiquei tá há ne... 7 anos na É, empresa, né? é. Eu fiquei nesse ritmo de só vendendo revistinha e uma sessão ali que de vez em quando dava, eu fiquei uma média de 3 anos, assim. Olha. Entende? 3 anos mais ou menos, assim. Então, assim, e eu tava super satisfeita, assim. Até que eu comecei a pensar, por exemplo, minha família estava a 700 quilômetros de Belo Horizonte. Era Uhum. difícil. Eu comecei a pontuar, porque eu comecei a conhecer o que a empresa me oferecia, e eu comecei a pensar assim, poxa, será mesmo que é como farmacêutica pro resto da vida que eu quero ser, ou eu posso ter outra opção? E essa outra opção estralou foi na Mary Kay. Por quê? Eu comecei a perceber que quem faz Mary Kay consegue ter flexibilidade de horário, organização de tempo, consegue dedicar a família, consegue priorizar até inclusive lucro quando precisa, porque aí você entra no hiperfoco e vai. Você Sim, pode e ter corre atrás, né? Faz um exatamente dinheiro rápido. Eu adoro isso, a oportunidade de isso. fazer um dinheiro Você rápido. tem dinheiro na mão toda hora. Isso. Toda hora. Isso aí é outro ponto que é assunto para outra live, É, né? né? Gestão financeira, muito importante, inclusive. É. Mas eu comecei a me questionar, não porque eu não gostava de ser farmacêutica, eu amo ser farmacêutica, inclusive eu sou até hoje, eu não acho que eu vou abrir mão de ser. Mas eu comecei a me questionar, será que eu não merecia mais, né? A gente começa a questionar merecimento. E foi quando o Itamar começou assim, vamos, você tem perfil de líder, vamos iniciar. Gente, eu tinha tanta dificuldade de iniciar, eu falei assim, eu não consigo. Aí ele disse, vamos, você tem que tentar, conta a sua história e tal e tal. Eu não acreditava. É aquele momento que a gente não acredita na gente. Então eu passei no período que queria só para consumo, depois eu passei no período que eu vi o dinheiro começar a aparecer, depois eu entrei no período de, poxa, negação, não, eu não consigo, isso não é para mim. Aí depois eu entrei no período, tipo, eu vou fazer esse negócio acontecer. Aí foi quando eu comecei a ser estrela. Eu era estrela. Quando eu decidi ser estrela, fui estrela sempre. Estrela esmeralda, estrela diamante, conquistava todos os desafios, porque isso me movimentava. Só que nisso tudo, eu mudei. Eu conheci meu marido, na época a gente era noivo. E era consultora, não saía do lugar, mas eu estava vendendo, né? A gente estava assim tentando e trabalhando às 8 horas. Na verdade, eu trabalhava até mais um pouco nessa época. Eu já trabalhava numa grande rede e era subgerente, assim, trabalhava sábado, domingo, feriado, dia de santo, que era pau pra manga, a gente estava indo. Sim. E o que aconteceu? A gente noivou e casou no final do ano e mudei de cidade. Quando eu já tinha decidido que eu ia ser diretora, mudei de cidade. Olha que legal.
Que tudo! Aí eu virei pra dizer assim, fui pra uma cidade interior de Minas, e ele virou assim, ele, como você comentou que foi o seu marido que incentivou, foi meu marido hoje, que na época era meu noivo, que me incentivou a seguir carreira. Porque já que a gente estava mudando de cidade, eu ia ter que abrir mão do meu emprego farmacêutico e ia ficar sem emprego, né? Aí eu pensei assim, quer saber, eu vou fazer esse negócio acontecer. Só que eu fui pra uma cidade que eu não conhecia ninguém, não sabia nem andar na cidade, enfim. Então tive que começar do zero. Foi quando eu entrei em qualificação. Minto. Eu não tinha entrado em qualificação ainda. Eu tinha decidido que eu ia entrar, que eu ia se tornar diretora. Só que aí eu me deparei com o problema de não conhecer ninguém. Aí eu lembro que sempre conversava muito com o Itamar, por isso que eu falo a importância de sempre compartilhar o sentimento, que às vezes você tá ali angustiada, triste, achando que tá tudo perdido, aí seu iniciador, seu diretor, sua amiga diretora, sua amiga consultora, vai ali, te joga para cima, sacode a poeira e vai. Porque às vezes a gente não tá enxergando, né? Aí tá assim, se você só precisa de uma pessoa. Isso é muito lindo dentro de Mary Kay, né? É, é, Porque a gente tem, por exemplo, nós duas, a gente não ganha nada uma com a outra, a gente se conheceu numa convenção, nós não temos nem é, proximidade diária, né? Diária exatamente. nacional, e a gente troca ideia quase todos os dias, e a gente se ajuda, e a gente vibra uma pela outra, né? Então, isso é muito legal dentro de Mary Kay, porque a gente aprende a viver os valores da empresa. Quando eu entrei também, não, eu vinha de uma visão de mercado corporativo, onde a gente tem que lutar para sobreviver, né? Porque Exatamente. o cargo lá do topo só tem um, né? Então, a gente tem que lutar para sobreviver. Dentro de Mary Kay, todo mundo pode crescer e pode atingir o topo, e não tem problema. Exatamente. Então a gente aprende muito a torcer pelos outros, aplaudir, Ajudar. a ficar feliz quando a pessoa está crescendo, ajudar, a falar o que está fazendo e está dando certo, compartilhar. Então isso é uma coisa que não tem preço, né? Que no Mary Kay Não. os valores são incríveis, né? Eu, Mas e eu aí, aprendi, continua. eu aprendi muito na Mary Kay essa questão do compartilhar. Eu já era uma pessoa que compartilhava bastante, mas depois da Mary Kay a gente vê que o compartilhar não é simplesmente, eu vou ali te ajudar porque Deus está vendo. Não, eu vou ali te É, ajudar porque me faz bem te ajudar. E vai te exatamente. fazer bem. A E como a Ana felicidade está da. falando, ninguém não precisa passar por cima de ninguém, né, dentro de Mary Kay. Exatamente. Não precisa. E quando você vê uma pessoa crescendo, eu falo que cresce um entusiasmo tão grande na gente porque deu certo, né? Sim, Então, é uma empresa que você não tem limite territorial, porque o Itamar, ele me ajudou a se tornar diretora, né? Que ele foi a pessoa que me guiou à distância, por telefone, contato diário por telefone, porque a gente não estava na mesma cidade, né? Então, voltando, fui para o interior de Minas e eu precisava de apenas um contato. E quem me ajudou nesse primeiro contato foi meu marido. legal. Ele trabalhava no hospital lá e ele chegou no hospital, olha, minha esposa vem de Mary Kay, não sei o quê, e arrumou um monte de contato para mim fazer sessão. Eu comecei a fazer sessão em casa. Eu recebia as clientes em casa. E o legal foi que disso foi gerando mais clientes, e é o que a gente ensina, né? Você precisa de um para virar três, esses três viram nove, e vai crescendo. Exatamente. Mas sempre tem um mas, eu mudei de cidade de novo. Essa parte da tua história eu não sabia. Eu fui pro interior de Minas, casei, pro interior de Minas sem conhecer ninguém. Foi quando eu me decidi ser diretora. Olha só, eu não conhecia ninguém, não tinha nenhuma iniciada e queria ser diretora, mas o que mandava era o que eu queria. Quando você Sim, quer, quando você quer, o mundo move ao seu favor. É exatamente. impressionante isso. Joga para o universo que vem pra gente, né? Impressionante. Exatamente. E eu queria e queria. É, mudei para Marília. E foi aqui em Marília que eu coloquei minha carta para diretorado. E entrei Que como loucura. DIC, mais uma vez, sem conhecer uma alma viva, só conhecia o meu marido. E mais uma vez foi ele que me ajudou.
Chegou no hospital, ele falou, minha esposa vem de Mary Kay. Aí a mulher azul. Veio todo mundo, aquele monte de contato. Ele me arrumou assim, eu lembro que ele chegava em casa com os papelzinhos assim, ó. Toma, telefone. Que legal. Toma, telefone. Ó, quer comprar uma base? Ó, tá querendo comprar isso. Aí eu ligava para essas meninas, comecei a marcar sessão, convidava elas para convidar outras pessoas. E isso não só foi bom para mim como consultora, né, na época, mas como pessoa que estava recém-chegada numa cidade que não conhecia ninguém. Gente, Sim. hoje eu tenho tanto